abençoado! Vamos ao spoiler da nossa rotina dessa segunda-feira? Tô eu aqui bem cedinho meditando na palavra de Deus para depois fazer a narrativa para vocês. Tô tomando meu café da manhã aqui com bolo flocão cremoso. E vamos que vamos se preparar para que o nosso dia seja fechado com chave de ouro. Uma coisa que eu amo, gente, é cuidar da minha casa e da minha família. Tô eu aqui espirrando lisoforme nas camas para deixar os quartos tudo em ordem. E depois eu vou passando pela casa, organizando tudo, colocando cada coisa no seu devido lugar. Hoje eu não vou fazer faxina, gente, porque semana passada eu fiz. Então hoje eu só vou mesmo organizar a casa, dar aquele tapa geral na casa. E hoje também é dia, gente, de preparar aquele pão integral que a minha família é apaixonada. Não percam, eu tenho receita desse pão no canal, tá bom? Eu convido vocês a virem assistir esse vídeo, a se motivarem através da nossa rotina e da narrativa apocalíptica que deixaremos aqui para vocês. O vídeo será programado para ir ao ar a partir das 21 horas em ponto. Bora pro vlog! E que Papai do Céu abençoe a todos! Que maravilha ter vocês por aqui, vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo. Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real, e o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de segunda-feira. O que eu pretendo fazer aqui em casa hoje é colocar a casa em ordem, gente. Não vou fazer faxina aqui. Semana passada eu já fiz faxina, vocês viram que eu limpei as duas salas aqui de cima. E no decorrer da semana eu limpei lá pra baixo, só não gravei pra vocês porque tava muito corrido aqui. Então hoje eu vou colocar as coisas no seu devido lugar. Organizar quartos, organizar cozinha, colocar roupas de molho, enfim.
Muito obrigada por ter chegado até aqui. Você que já é o nosso inscrito, aquele abraço apertado de gratidão. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. E vou continuar lendo para vocês o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos começar hoje o 3º capítulo deste livro. Vamos falar sobre a justiça e o juízo de Deus, tá? E a primeira parte desse assunto é sobre as 7 trombetas do juízo. Conforme eu vou fazendo minhas coisas, eu vou narrando para vocês como de costume, tá certo? Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo abençoado e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Vamos à narrativa a respeito do 3º capítulo deste livro que eu estou lendo, que é o estudo do Apocalipse, cujo título é A Justiça e o Juízo de Deus. Começaremos a primeira parte desse assunto e falaremos a respeito das 7 trombetas do juízo. Vamos à seguinte passagem bíblica que está em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Acreditamos que quanto mais compreendemos a mensagem do Apocalipse e de toda a Bíblia do ponto de vista literal, mais próximos estamos daquilo que os autores sagrados querem realmente dizer. Cremos também que quanto mais simples e puros de coração nos colocarmos perante a palavra de Deus, maiores revelações Ele nos fará. As conjecturas e as prováveis interpretações têm criado mais dúvidas e desanimado as pessoas de buscarem o conhecimento das revelações de Deus. O soar dessa primeira trombeta ressalta um fato interessante. Suas consequências foram mais catastróficas que as da abertura do 4º selo. Neste, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro receberam autoridade para matar a 4ª parte da terra. Nesta primeira trombeta, a destruição é sobre a 1/3 parte do planeta. Uma análise das substâncias que compõem o juízo dessa primeira trombeta pode trazer uma luz para a sua melhor compreensão. Saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Ora, saraiva é chuva de gelo, fogo é fogo e sangue é sangue. A 7ª praga sobre a terra do Egito talvez tenha sido uma pequena amostra do juízo dessa primeira trombeta. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 23, temos: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Aqui só aparecem os elementos pedras e fogo. E o sangue? O que poderia ser este fogo de mistura com sangue atirado sobre a terra? Em todas as 10 pragas do Egito, não houve uma sequer que tenha sido o elemento sangue lançado sobre a terra. Temos sim as águas do rio Nilo e as suas fontes transformadas em sangue, mas não sangue vindo do alto. Por outro lado, sabemos que a terra bebeu o sangue daquele que veio do céu para salvar a humanidade. E não passou o Senhor Jesus pelo fogo do juízo por causa dos nossos pecados? O Espírito Santo, por intermédio de Paulo, afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Também não podemos esquecer que o povo de Israel preferiu que Pilatos soltasse um bandido da prisão
a livrar o Filho de Deus da morte, gritando: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Isto está em Mateus capítulo 27, versículo 25. Este sangue que Israel pediu que caísse, não seria o sangue do Filho de Deus? Faraó foi muito teimoso em não ouvir a palavra de Deus. As consequências foram as 10 pragas sobre ele e o seu povo. Da mesma forma, a humanidade tem rejeitado a salvação pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Esta é a razão principal do juízo da primeira trombeta provocar a queima da terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. As consequências desse juízo atingem o homem indiretamente. Imagine a terça parte da terra, das árvores, de toda a vegetação ser queimada. No verão da Califórnia, nos Estados Unidos, alguns acres de terra são incendiados por combustão espontânea. E já é terrível. Imagine a terça parte da terra. Isso significa a sua transformação em um verdadeiro deserto, tal qual o Saara, no continente africano, o maior deserto do mundo. Se já havia fome antes, imagine então o que acontecerá com a produção agrícola quando 1/3 da terra estiver inutilizado. A fome será triplicada. Vamos agora ler a respeito da segunda trombeta de juízo. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Não podemos precisar o que significa uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, mas podemos imaginar que seja um meteoro. Não podemos garantir nada a esse respeito, porém, há um estudo que prevê a queda de um meteoro na Terra por volta do ano 2016. Segundo os astrônomos, ele está avançado. Seja lá o que for, o mais importante do nosso ponto de vista é que haverá uma grande destruição com este juízo. A terça parte da terra já foi queimada. Agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que nele há. Novamente voltemos ao passado, pois ele sempre projeta luz para os dias apocalípticos. Em Êxodo, capítulo 7, versículos 20 e 21, temos: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. É impressionante a semelhança entre esta praga do Egito e o juízo da segunda trombeta. Parece até que Deus quis deixar uma pequena amostra do que está reservado para o mundo. Além disso, pelo exemplo desta praga, podemos concluir que Deus não precisa de meteoros, bombas ou quaisquer instrumentos para realizar os seus intentos. A massa em chamas, lançada ao mar, não só matará a terça parte dos peixes, mas provocará maremotos, os quais causarão danos terríveis a 1/3 de todas as embarcações. Este período cruel durante a grande tribulação pertence ao dia do Senhor, que terá início logo após o arrebatamento da igreja. Sobre este dia, o profeta Isaías diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra
todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa passagem está em Isaías, capítulo 2, do versículo 12 ao 21. Vamos agora à terceira trombeta de juízo. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O elemento central do juízo dessa trombeta é a grande estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes de águas, tornando-as amargas. Absinto, planta aromática e amarga, aparece na Bíblia assim como o fel, para expressar algo amargo. É como escreveu o rei Salomão em Provérbios capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. No Antigo Testamento encontramos o relato sobre as águas de Mara, que eram amargas, impedindo o povo de Israel, depois de peregrinar 3 dias pelo deserto, cerca de 3 milhões de pessoas, de bebê-las. Em Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao 25, temos: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Neste acontecimento, Deus mostra claramente o seu cuidado para com o povo, provendo uma árvore para tornar doces as águas amargas. Esta árvore simboliza o Senhor Jesus. É Ele quem tira as amarguras dos caminhos do ser humano. No Novo Testamento também encontramos um momento de grande amargura, quando o Senhor Jesus estava consumando a obra de salvação. Abandonado, sofrendo na alma e na carne, cansado e sedento, a poucos minutos do seu sacrifício final pela humanidade, ele pediu água. Em vez de água, deram-lhe uma mistura de vinho com fel. Essa mistura é também traduzida por absinto, como está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber.
É triste admitir, mas enquanto Deus, com o seu imenso amor, procura de todas as formas aproximar o homem dele, o homem, amando mais o mundo e o pecado, afasta-se do Criador. É lamentável constatar, mas aqueles que têm dispensado a compaixão divina e negado a fé no Filho de Deus, hão de provar as águas amargas e o fel dos juízos de Deus. Vamos agora à quarta trombeta de juízo. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 12 e 13, diz assim: O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai! Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Até aqui, as primeiras 3 trombetas trouxeram destruição e caos sobre o planeta. A partir desta quarta trombeta, entretanto, os juízos divinos passam a acontecer na parte externa da terra. Aliás, alguns profetas e até mesmo o próprio Senhor Jesus anunciaram esses dias. Como está escrito em Isaías, capítulo 13, versículos 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Bom, meus amores, eu encerro por aqui a leitura de hoje. No próximo vlog continuaremos a aprender, a respeito das trombetas do juízo. Agora eu vou começar a arrumar a mesa. O André já chegou e nós iremos almoçar. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui com a gente está tudo ótimo, como sempre. Agora a gente vai almoçar, chegou a hora boa. E a gente vai almoçar. E antes disso a gente vai fazer uma oração para que Deus venha abençoar a nossa mesa e a sua mesa também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida e por esse alimento, que a cada dia o Senhor venha multiplicar na nossa mesa e também na mesa dessa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos terminar de almoçar e eu vou seguir no meu cronograma aqui, ele vai seguir também no trabalho dele. Daqui a pouco eu vou modelar os pães pra gente assar mais tarde. Então vamos almoçar. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Bom, meus amores, já acabamos de almoçar. Agora eu vou voltar aqui a mexer com o pão. Eu deixei o fermento junto com o açúcar e o azeite descansando por 15 minutos. E agora eu vou acrescentar ovos, vou acrescentar mais um pouco de azeite e vou acrescentar o sal. E vou começar a acrescentar farinha de trigo integral também.
e depois eu vou deixar essa mistura descansando por 40 minutos. Won't let me sleep, never say you're sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Muito obrigada por ainda estar aqui conosco e nós pedimos por gentileza, se você estiver gostando do conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele gostei de presente para nós e de se inscrever no canal. Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. You got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. And I'll be running, possessed by a lone, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Cause you got me holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word. 'Cause you got me holding, holding. Hold on. Bom, meus amores, eu vim aqui filmar também o André pintando a luminária do nosso quarto. Essa luminária serve de abajur pra gente à noite. Eu pedi pra que ele mudasse a cor, né? Vocês estão vendo que ela é dourada e eu pedi pra ele pintar de branco pra combinar melhor com a decoração do nosso quarto. Girls a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her.
don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Agora vamos voltar ao pão. Eu gosto de deixar ele descansando dentro do forno mesmo. Já se passaram os 40 minutos, olha como ele dobrou de tamanho. Agora eu estou acendendo o forno para colocá-lo para assar. Just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Bom, meus amores, deixei no forno por 40 minutos. Aqui o André gosta do pão bem crocante e dourado. Ele não gosta do pão branco, ele gosta do pão bem assadinho. Olha só como que a casca dele ficou bem douradinha. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me while we're still young and dumb. Touch me, touch me, touch me more. Bom, meus amores, agora nós vamos tomar o café da tarde. Vocês viram aí, né? Que o pão acabou de sair. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha. E a gente vai aproveitar, né, que o pão tá quentinho. Vamos tomar um café da tarde. E esse bolo aqui eu fiz ontem. Ó, bolo flocão, que é o bolo famoso aqui de casa que não pode faltar. O André vai cortar aqui para vocês verem. Eu fiz 2 pães. Vira ele, amor. Olha, bem assadinho. Tem receita desse pão aqui no canal, viu, gente? Olha, pão integral. Olha a fumacinha. Olha. Bom, meus amores, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco esse vlog todo. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueça de deixar aquele gostei de presente pra gente e de se inscrever no canal. Fiquem todos com ele, abraçados e protegidos, e até O próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fica com Deus. tchau. Se cuidem, amamos vocês.